Depois de virem a público, as informações dos acordos de leniência da Odebrecht e da Camargo Correia, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB, prometeu processar as empreiteiras que revelaram a existência de um cartel na construção de rodovias e no metrô do estado. O esquema, segundo a Odebrecht, operou de 2004 a 2015 em obras que custaram cerca de 10 bilhões de reais aos cofres públicos. O governo alega que foi vítima do esquema e que o ressarcimento de todos os valores, que vai ressarcir todos os valores desviados. Vera, qual o impacto desse escândalo? A gente pode até falar um pouquinho sobre essa coletiva que teve hoje lá, mas qual o impacto desse escândalo na candidatura do Alckmin? Eu acho que ele existe, falei disso na minha coluna de hoje, os tucanos estão preocupados. Até agora o Alckmin tinha sido citado lateralmente na Lava Jato. Aparecia na delação de um dos executivos da Odebrecht como tendo recebido uma contribuição de campanha por intermédio de um parente da sua mulher. E os tucanos achavam que isso era algo fácil de contornar, difícil de comprovar, que não colava no governador e, portanto, não estavam achando isso um fator de risco para a sua candidatura. Agora, duas empresas, porque além da Odebrecht, a Camargo Correia também fechou leniência, irem ao CAD, irem ao governo, dizer que participaram de formação de um cartel informal que dividia antes os preços e as obras que cada um iria realizar, isso é uma narrativa ruim para ele e para toda a linhagem de governadores do PSDB no estado aqui nos últimos anos. Atinge a um só tempo ele e a pretensão do ex-governador e senador José Serra de se candidatar ao governo do estado. Ele fez aquilo que o Thiago Berrache previu aqui de manhã no Jornal da Manhã, que era o que ele já tinha feito em outras denúncias semelhantes de cartel. Dizer que o governo é vítima e não copartícipe do esquema. Resta saber se os executivos das empresas vão ter de fazer algum adendo aos seus acordos de delação, aí sim na esfera penal e não mais no CAD, não mais na esfera civil, para falar se isso se deu em contrapartida ao pagamento de propina para algum agente público dos governos, entre eles o de São Paulo. Se acontecer isso, essa justificativa começa a ser questionada, começa a cair por terra e fica mais complicado, Patrick. Ô Andreasa, você acha que de fato pode ter um impacto aí na candidatura praticamente certa aí do Alckmin à presidência? Não tenho dúvida de que tem impacto. É preciso, no entanto, saber se há referências explícitas, diretas ao governador e a auxiliares próximos, né? Porque a lógica do cartel é a não participação do agente público ou do centro do poder, né? As empresas se articulam entre si, fazem preço e operam. Na lógica é assim. Então, é evidente que pode ter a participação de agentes públicos, de pessoas do governo, mas o coração do esquema, se é cartel, não pode ter o governo como partícipe, senão não é cartel. Agora, é preciso lembrar também, lá atrás, quando surgiu as primeiras denúncias do Petrolão, ainda em 2014... A primeira estratégia de defesa das empresas, das empreiteiras, inclusive costurada pelo Márcio Tomás Bastos, era a de apresentar aos investigadores a ideia de que havia um cartel. Não, e aí negociar multas. Não. Ali, no começo, no início da Lava Jato, era a Força Tarefa que falava num cartel para lesar a Petrobras, e a Petrobras veio com a mesma explicação que o governo de São Paulo dá agora, que como era cartel, ela, portanto, não era partícipe, não podia ser imputada a ela nenhuma responsabilidade, tanto que ela entrou até como associada à acusação em alguns casos, mas as empreiteiras negavam, o clube das empreiteiras negavam o cartel, elas passaram a admitir isso depois da delação do Ricardo Pessoa da UTC, foi ali, ele foi o primeiro empreiteiro a admitir. Então, a partir da delação do Paulo Roberto Costa,
vamos até checar isso. A partir da delação do Paulo Roberto Costa, em que a coisa pegou para as empreiteiras, isso ainda em 2014, surgiu a estratégia proposta, inclusive, pelo Márcio Tomás Bastos, como eu dizia, que a melhor solução para as empresas, isso foi até apresentado à Procuradoria-Geral da República, até referências ao Janot nessa costura, de que se assumisse a prática do cartel, se negociasse o pagamento de multa para que, assim, as empresas pudessem continuar fazendo contratos com os governos. Sim, a narrativa então, essa estratégia pode estar aparecendo. E as empresas pensaram em encampar, mas a Odebrecht, por exemplo, era contra, negava, fez um roadshow por redações, todas aqui em São Paulo e tal, negando que tivesse nisso, falando, eu tô fora desse clube, não participei disso. Só depois, na delação, é que aí eles começaram a admitir a prática que existia de verdade, né? Porque aí, uma vez configurada a existência do cartel, se essa tese prosperar, é claro que ela tem prejuízos para as empresas, já estão comprometidas, elas assumindo o cartel, elas podem continuar pagando multa, elas podem continuar contratando com o governo. Vera, e essa bomba também atinge o senador José Serra, né? Que também pleiteia também a candidatura, né? Eu acho que o Serra é atingido mais fortemente, seja porque a denúncia contra ele na Lava Jato já era mais direta e já era mais grave do que aquela que existe contra o Alckmin. Tem denúncias de depósito para ele em contas no exterior, em nome dele próprio. Tem ali uma acusação um pouco mais séria do que contra o Alckmin, seja por isso, seja porque o período compreendido aí pelo cartel, pelo suposto cartel, é um período majoritariamente do governo dele, Serra, não do Alckmin. Então, eu acho que nos dois casos ele é mais implicado que o Alckmin, tanto que essa sua suposta candidatura ao governo já não é a candidatura dos sonhos do Alckmin. Ele não queria antes levar a Lava Jato de roldão no seu palanque. Por isso ele estava fazendo um trabalho de bastidores para que o candidato seja outro que não o Serra. Agora, diante de mais esse fator, a trazer a Lava Jato para o palanque, acredito que essa ideia do Serra ser candidato ao governo vai ficar mais prejudicada ainda do que já estava. Aliás, um dos nomes é o atual vice-governador, né? O Márcio França, que inclusive concedeu entrevista aqui pro jornal, né? Um dos nomes, ele vai ser candidato porque ele fica no cargo, não precisa se licenciar. Essa excrescência da lei de reeleição do Brasil, que alguns casos precisam se licenciar e outros não. Então ele, para ser candidato à reeleição ao mesmo cargo, não precisaria se licenciar. Pode ser candidato no exercício do cargo, mas isso não exclui uma outra candidatura do PSDB. Ele mesmo sabe, falou disso aqui, e o PSDB terá candidato de qualquer maneira. Um partido não vai abrir mão de um estado que ele governa há quase 30 anos aí, né?